Olá, esse é o programa Dialogando MAC, um programa da Capelania da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Nós queremos agradecer desde já a sua audiência. E hoje nós temos aqui um tema bacana para a gente poder conversar sobre ele. É sobre técnicas de estudos no ensino superior. E para tratar desse assunto, está aqui no nosso estúdio a professora Sheila, que é professora na nossa universidade e também doutoranda no programa de Educação, Arte e Cultura. Professora Sheila, muito bem-vinda ao nosso programa Dialogando MAC. Muito obrigada, reverendo. É sempre um prazer estar aqui. É um tema, de fato, bastante importante para os nossos alunos. E eu gostaria, professora Sheila, de iniciar, portanto, a nossa entrevista perguntando se existe diferença em estudar no ensino, na educação básica com estudar no ensino superior. Então, reverendo, muito importante sua pergunta, interessante, porque não tem como pensar nesse aluno, nesse estudante, falar sobre técnicas de estudos sem fazer uma recuperação da vida escolar desse aluno, desse acadêmico. Este aluno, ele é proveniente, ele vem de uma trajetória escolar que é da educação básica para o ensino superior. E com isso, ele encontra muitas mudanças de estilos e de modos de estudos. Na educação básica, ele é um aluno que se comporta de maneira diferente, ele é um aluno menos autônomo, com menos interesse de uma carreira, ele começa, afinal de contas, a ter um foco um pouco mais direcionado por uma carreira e etc. A partir do segundo, do terceiro ano, às vezes optam por cursinho ou não, mas é importante lembrar que ainda neste momento eles têm um comportamento bastante conduzido pelas pessoas principais das suas vidas que os acompanham, sejam os pais, sejam os seus professores e etc. E com isso, eles têm um comportamento menos autônomo. Quando eles migram para o ensino superior, eles precisam ter, então, técnicas e saber como lidar e como estudar neste novo modelo de ensino, porque acaba tendo muita diferença da educação básica, onde ele se comporta de maneira, vamos pensar assim, menos ativa, uma forma mais passiva, para o ensino superior, onde ele vai... Né? E muito dependente ainda, por quê? Porque nós temos toda uma organização ali naquele momento que ele é conduzido, e agora ele vai ter que se autogerir, ele vai ter que conduzir a sua própria... Ele vai ter que se... É uma autogestão, reverendo, né? Uma autogestão e uma organização da sua vida com principalmente um princípio mais autônomo, que vai envolver aí, dentre outras coisas, a autonomia, interesse. Então, é importante sim pensar que a forma que ele estudava na graduação, na educação básica, é uma forma muito diferente da forma como ele estudará na graduação. E aí, então, a gente pode entender que os alunos, eles já entram na universidade encontrando esse grande obstáculo. E agora, como é que eu estudo? Eu não sei estudar direito. Ele entra com muita vontade para estudar, mas às vezes por falta agora de uma orientação, ele acaba atropelando ou prejudicando muito a vida acadêmica dele. Mas, professora Sheila, mas o que vem a ser, então, técnicas de estudo no ensino superior? O que vem a ser necessariamente isso? Aqueles que estão nos assistindo, talvez estejam curiosos agora de saber o que são as técnicas, né? As técnicas, elas são estratégias estudadas por pesquisadores há um tempo razoavelmente considerável, que mostram as maneiras mais eficazes de você adquirir um alto desempenho com menos dispêndio de energia. Ou seja, eu preciso me organizar e eu preciso saber como fazer isso, para que eu possa ter um desempenho alto com inteligência. Eu acho que essa é a melhor palavra para usar. Gastando menos energia. De que tipo? Tempo, então eu vou gastar menos tempo para estudar, eu vou conseguir autogerir a minha vida. Então, as técnicas, elas são, eu diria que estratégias que esse aluno deve conhecer, se apropriar para que ele perceba que a vida escolar dele
ela se modificou, como o senhor falou, né? Na entrada na universidade, esse aluno ele já se sente bastante perdido. Por quê? Porque ele traz como modelo de ensino o que ele tinha na educação básica. E agora no ensino superior, ele vai ter que se comportar de uma maneira muito mais autônoma, independente, dentre outras coisas, para se sair bem. Tá, você deve falar um pouco mais no próximo bloco sobre algumas técnicas. Sim, né? falarei. Sobre algumas técnicas. Agora só nos responda o seguinte, existe alguma diferença entre as técnicas usadas pelos alunos que hoje estão na área humanas com aqueles que estão em exatas? Sim, existem. Existem? Existem diferenças, sim. Os alunos da área de humanas, existe até uma construção, né, reverendo, dos alunos da área de humanas em relação à área de exatas com relação ao grau, ao nível de dificuldade que eles enfrentam. Alguns alunos pensam que determinados cursos são mais dificultosos, são mais... me foge a palavra agora. Mais exigente, né? Muito mais exigente em detrimento a outros. Mas não é verdade. A forma de estudar que é diferente. Então, existe diferença sim. O aluno da área de humanas, ele é um aluno que ele tem um direcionamento de técnicas muito mais voltadas para uma disciplina, para um conteúdo que depois eu vou explicar melhor, que é um tipo que a gente fala de memorização, mas não é aquele memorização de papagaio que a gente falava em outros tempos, né? Sim. É uma técnica diferente de memorização, enquanto os da área de exatas, eles se fundamentam um pouco melhor aí com realização de testes, refletindo sobre os modelos que são passados para eles e não apenas sendo reprodutores de modelos. Ok. Então eu vou deixar aqui uma pergunta pendurada já para o próximo bloco, que eu acredito que muitos já estejam fazendo essa pergunta. Quais são as melhores técnicas para o aluno poder fazer uso delas para que ele tenha então um desempenho melhor na vida acadêmica? Sim, tá claro, vamos responder. Nós estamos indo agora por um intervalo e aguardamos você no próximo bloco. Até daqui a pouco. Olha que prédio enorme! Nele vivem centenas de pessoas. Você conseguiria projetar uma obra como essa? E que tal esse prédio? Lindo, não é? Mas não basta ser bonito, tem de dar conforto às pessoas. Você sabe como fazer isso? Casas, prédios... Para você morar ou trabalhar neles, eles precisam ser projetados. Tem que fazer cálculos, desenhos, prever os materiais. Você seria capaz de fazer isso? Com um arquiteto, sim. Em um curso de arquitetura, você tem aulas de sistemas construtivos, paisagismo, conforto ambiental, estética e muitas outras. Você aprende a unir criatividade e ciência para melhorar a vida das pessoas. Mackenzie, há 146 anos formando gente que vai mudar o mundo. Estamos de volta com o Dialogando MAC de hoje e nós estamos aqui tratando de um assunto muito importante para a vida dos nossos alunos. Nós estamos tratando sobre técnicas de estudos no ensino superior. E a professora Sheila, que está conosco, deixamos aqui uma pergunta para ela nos responder. Quais são, professora, as melhores técnicas que os alunos podem usar, que os estudos estão aí apontando, para um melhor desenvolvimento acadêmico dos nossos alunos? Sim, reverendo. Eu vou responder diretamente a sua pergunta, que as melhores técnicas apontadas, seja para ambas as áreas, são repetições e execuções de perguntas. Tanto humanas quanto exatas. Tanto humanas quanto exatas, este aluno, ele precisa passar por processos de rememorização por meio de perguntas. Então, nesse sentido, os estudos eles se abrem em duas vertentes. Uma que seria o aluno problematizar, e essa palavra não é uma palavra tão simples para quem está nos assistindo, porque é uma palavra muito voltada para o âmbito acadêmico, que é perguntar. Então, a cada vez que eu vou perguntar, por exemplo, o que eu preciso, eu quero fazer um bolo. Então, o que eu preciso para fazer um bolo?
Então, esta pergunta que antecede o processo, ela é muito, muito importante. Então, as técnicas de estudos, elas mostram que quando o aluno ele problematiza, ele tem a possibilidade de refletir sobre o seu próprio processo de aprendizagem. É quando ele começa não apenas a assimilar de uma maneira mais contundente, mais forte, mais arraigada, fazendo com que todas as suas interações cognitivas, elas se mostrem mais eficientes, fazendo com que ele tenha um nível de desempenho maior. Então, ele problematiza, ele pergunta, por que é que eu estou estudando este teórico? O que este teórico falava em determinada época? Por que que ele tinha esse princípio, esse fundamento? Esta é a primeira, de problematização, que é um pouco mais difícil, porque além de problematizar, a sugestão dos autores é que ele problematize e ele próprio fundamente a sua pergunta. Então, isso demanda um tempo de estudo muito maior. Muito interessante, porque normalmente a gente, e é a primeira vez que eu estou ouvindo isso, né? É interessante que muitos alunos imaginam que você já vai para o texto, você já vai para o estudo com todas as respostas, todas as perguntas feitas, né? Então, mas é aí que está, né, reverendo, é ótima a sua reflexão, porque quando esse aluno ele vai para o texto pensando que ele sabe, que é a técnica de ensino na contramão, a menos eficiente e a mais utilizada. Olha que pena. Sim, então, estudantes, por favor, exercitem, né? Experimentem a fazer isso. Porque ler o texto, retirar conteúdos do texto, passar a limpo e grifar, então ele lê o texto, ele grifa e ele transpõe. Quando ele faz isso, automaticamente o nosso cérebro, o que ele faz? Ele suprime, ele omite parte da questão que a gente não compreendeu. E, às vezes, a parte que nós não compreendemos é exatamente um conceito fundamental para a compreensão daquele conteúdo. E depois, o que ele passa a fazer? Ele passa a estudar pelo resumo e não mais pelo texto. Sim. Então, ele perde conteúdo. Só para complementar, eu disse que eram duas. A primeira, então, é problematizando e a segunda é executando testes. Ele vai se submeter, tanto é que em muitos concursos, o que mais as pessoas fazem é responder apostilas com testes, porque nesse movimento, alguns teóricos da área da psicologia, que convergem da área da psicologia e da área da educação, como Piaget, como Vallon e etc., eles falam bastante da possibilidade de aprendizagem por meio do erro. Então, a cada vez que eu respondo um teste, eu releio e eu percebi onde eu errei, eu li a resposta certa, então eu memorizei. Muito interessante. Muito interessante. Então, nós temos essas duas técnicas aí. Essas são as mais eficientes. As mais eficientes. E aí tem as menos eficientes, que são as mais utilizadas. Muito bom. Então, professora Sheila, nós temos um aluno que está em nosso campus e ele tem uma pergunta para você. Vamos ouvir a pergunta dele. Ok, vamos ouvir. Professora Sheila, eu percebi que os meus amigos, a gente tem muita dificuldade em fazer seminário. Você tem alguma dica para ajudar a gente em relação a isso? Então, eu penso que essa é a pergunta do André, não é isso? Nossa, gera angústia, né? Coitado do André. E é uma pergunta que eu acredito que muitos alunos, de fato, estão fazendo. Eu já ouvi muitos alunos, muitos deles, falarem do nervosismo, da dificuldade, e quando chegam à frente da sala de aula, onde eles têm que apresentar o seminário, eles travam, né? Isso. Então, o que você pode ajudar os nossos alunos? Isso. Então, reverendo, a gente teria... Bom, eu acho que existe uma fundamentação para responder o André, que é necessária. Esse aluno que, por premissa, na universidade deve ser mais autônomo, precisa também ser mais responsável. Este aluno, ele não está pronto, eu vou responder um pouco na contramão do que o André está perguntando. Sim. Ele não está pronto para apresentar um seminário se ele não estiver preparado. Então, André, para que você se sinta menos nervoso e menos ansioso, uma coisa básica, você precisa estar preparado para aquilo que você vai falar. Se você não dominar a tua temática, você não vai conseguir falar bem para as pessoas que estão te ouvindo. E isso vai te gerar um alto nível de estresse e de angústia. Tanto é que não é difícil de ouvir dos estudantes que eles estão suando, que eles estão tremendo, a voz fica trêmula e por aí vai. Então essa é uma razão deles estarem dessa forma, né? Exatamente. Não dominam ainda o conteúdo, não dominam ainda o conteúdo, a temática. Então, o não domínio do conteúdo e da temática agrega um alto nível de nervosismo. Então, falando muito assim, o que vai no cerne da questão, para que vocês se sintam menos nervosos. Comecem falando sobre coisas mais básicas do que
coisas mais conceituais, ou seja, conteúdos mais fáceis devem ser apresentados primeiro do que conteúdos mais difíceis. Uma boa técnica, reverendo, é começar pela apresentação. Oi, eu sou a professora Sheila, eu sou professora da Universidade Mackenzie, ministro aulas no curso de Pedagogia do CEFT e depois eu começo. Na minha aula de Psicologia da Educação, eu falo sobre o teórico X, ou seja, eu começo com uma apresentação simples porque isso faz com que os nossos níveis de adrenalina e noradrenalina, eles se equilibrem e aí com isso há uma diminuição da ansiedade e do nervosismo e depois essa pessoa continua. Só que ela só tem possibilidade de continuar se ela tiver domínio do conteúdo. Caso contrário, ela não terá condição de continuar. Ela tem aí no começo da apresentação do seminário, talvez os 5 primeiros minutos, para controlar isso. Isso, e exatamente. aí a sua dica é começar com as coisas mais simples. Exatamente. Que ela tem um maior domínio para as questões mais complexas. Exatamente. Quando eu estou em sala de aula, que eles estão lá na frente, às vezes eu, naquele nervosismo, eu sempre sugiro para eles, comece pela apresentação do seu nome e cumprimente a sua plateia. Então, falar o nome, cumprimentar a plateia é fundamental. Você está com seus amigos todos os dias, mas ali você está exercendo, é um treinamento do seu exercício profissional futuro. Pense que quando você estiver apresentando lá um projeto, né, sei lá, numa engenharia, apresentando um projeto, você não vai estar com seus colegas de classe, você vai estar com uma equipe que você não conhece. Sim. Agora, é óbvio que os alunos que nunca conseguem dominar as técnicas de estudos correm o risco de acabar acumulando até uma sequência aí de DPs, né? Sim. Então vamos falar sobre isso no próximo bloco? Vamos falar. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos em seguida com essa questão que a professora vai nos ajudar a entender melhor. Até daqui a pouco. Amplie seus conhecimentos. Faça pós-graduação no Mackenzie. São mais de 140 anos de tradição e pioneirismo em ensino. Informe-se e crie novas oportunidades em sua vida. Estamos de volta com o nosso programa Dialogando MAC de hoje, entrevistando aqui a professora Sheila e deixamos aí a pergunta sobre, professora, sobre essa questão do aluno que vai enfrentando dificuldades por não dominar uma técnica ou outra de estudo e ele acaba acumulando algumas DPs e trazendo algum prejuízo na vida acadêmica dele. Que orientação você poderia dar para esse aluno? Sim, é importante lembrar, reverendo, que esse aluno que acumula DPs, a DP ela é a resultante de um processo, ou seja, ela significa um desempenho acadêmico abaixo do esperado, refletindo então um processo pelo qual esse aluno passou, um processo avaliativo. Composto então de provas, composto de seminários e etc., como nós estávamos falando, e a ideia é que esse aluno antecipe-se às DPs. Antecipar-se como? Antecipar-se no sentido de se organizar, tendo uma agenda para registrar todos os seus compromissos acadêmicos. Não apenas registrar, como também cumpri-los, porque muita gente tem agenda, registra, mas não cumpre nada. Né? Então é importante que ele tenha agenda, que ele registre os compromissos. Nós estávamos ainda só retomando nos seminários para que ele seja bem avaliado e componha uma boa nota para não ter esse acúmulo de DPs, ele pode treinar apresentando o trabalho dele para a família, os familiares, para o namorado ou a namorada, para os próprios colegas de classe. Isso ajuda muito, né? Às vezes está lá na sala, ele reúne a família, olha, me dê 20 minutos que eu queria apresentar um trabalho para vocês. Isso, tirem suas dúvidas, é um treino, né? Além disso, nós temos, dentre as técnicas para apresentação, uma importante que eu acabei não citando, que é apresentar para si mesmo diante do espelho. Que joia! Essa é uma técnica bastante legal. E lembrando que durante todo esse processo de estudo, estudar é um processo. Por exemplo, reverendo, as pessoas acham que ler é estudar. Então estudam no trem, no ônibus e etc. Ler é muito bom e nós temos que manter o hábito de leitura sempre. Mas ler concentrado e estudando,
Para que isso ocorra, para que nosso cérebro ele esteja pronto para receber essas informações e assimilá-las, nós precisamos estar num ambiente adequado. Com uma mesa adequada, não é indicado, por exemplo, reverendo, que o aluno estude deitado no sofá, deitado na cama. Por quê? Ele vai sentir preguiça, ele vai dormir. Natural, é natural. É natural do nosso corpo. Então, ele precisa estar focado e estar centrado de que aquele momento de estudar é o momento de estudar. Então, conversar com as pessoas do seu ambiente familiar, que naquele momento ele está reservado para estudos, dentro daquela 1 hora, se programar. Desligar os seus telefones celulares, que é uma coisa que as pessoas sempre estão, né, acompanhadas dos seus aparelhos. Ainda mais hoje, né, na atualidade, eles têm dificuldade de abrir mão por algum tempo, meia hora, 40 minutos do aparelho, né? Sim, e estar então com este aparelho celular desligado, porque esses elementos distratores contribuem para que o nosso cérebro perca o foco. Né? Então, perdendo o foco, a probabilidade dele fazer uma assimilação maior diminui, reduz. Sim. Com uma iluminação adequada, ela não pode ser muito forte, porque senão ele pode ter problemas na visão. Como ela não pode ser muito fraca, porque ela fica convidativa ao sono. Se ele tem o hábito, por exemplo, de ingerir muita água, ele já tem que deixar a garrafa dele de água ali, não ficar naquele hábito de toda hora, levanta e senta e vai até a geladeira. E uma outra dica que os especialistas dão é de que a cada bloco de estudos, essa pessoa faça alguma coisa que ela goste. Por exemplo, ela gosta de jogar videogame, então ela se propôs a estudar um capítulo de um livro ou resolver uma sequência de exercícios. Terminou aquela sequência de exercícios, vai e joga o videogame, que é um elemento distrator. E depois retoma todos os estudos. Dá uma relaxada. Dá uma relaxada, faz algo que gosta e depois retoma os estudos. Muito bem. Agora, professora Sheila, existem algumas habilidades que são esperadas do aluno, do estudante, de maneira que, fazendo uso delas, ele pode melhorar o seu desempenho acadêmico? Sim. São habilidades mais voltadas para o gerenciamento das suas próprias... da sua própria vida, de maneira geral. Porque ser um aluno do ensino superior, ele está para além de um comportamento daquele jovem da educação básica. Sim, porque ele agora como você explicou no início. Isso, ele está naquele gerenciamento, então ele precisa. Então, falando aí um pouco de habilidades e competências cognitivas. Ter uma atenção focada e dirigida quando ele sentar para estudar. Existe um processo de memorização que não é aquele processo de ficar repetindo como um papagaio, mas é um processo de, sim, eu preciso saber, por exemplo, quando este autor falou e em que data ele falou. Sim. Eu preciso saber disso. Então, para que isso aconteça, eu preciso, sim, memorizar. Já existem estudiosos que contam com as ferramentas tecnológicas para ajudar nos estudos. Então, assistir vídeos curtos em redes como, por exemplo, YouTube e etc., que explica um pouco do conteúdo. E eu acho importante, reverendo, pensar que esse aluno ele tem que saber, ele tem que ter uma competência autônoma, principalmente na universidade, porque ele não vai ser mais aí assessorado tão prontamente e tão de perto pelo professor. Então ele tem que ser autônomo e ter uma alta competência para lidar com a frustração. Porque a nossa geração, ela é uma geração totalmente imediatista. Sim. Ela quer fazer a coisa hoje. Então, por exemplo, o nosso aluno ele não faz uma prova agora pensando que ele se tornará um engenheiro daqui a 4 ou 5 anos. Ele faz a prova agora e ele quer o resultado daquela prova imediatamente. Se o resultado vir baixo, ele automaticamente pensa que ele não vai ter sucesso e etc., porque ele é imediatista. Então, saiba lidar com a sua frustração, entenda que é um processo, que foi uma derrota, mas que muitas vitórias virão. Né? Então, as vitórias que se acumularão é o que te dará, é o que te garantirá o diploma de acesso para a tua carreira profissional. Excelente. Professora Sheila, eu tenho certeza, o nosso papo aqui foi muito bacana, muito produtivo. E eu tenho certeza que os alunos que estão aí nos assistindo amaram muito que bom, as suas dicas, a sua explicação a respeito de como eles podem melhorar
a sua vida acadêmica, os seus estudos e assim serem realmente bem-sucedidos e terem sucesso aí na vida acadêmica. Muito obrigado pela sua presença, viu? Muito obrigada, reverendo. Sempre à disposição. Estamos aí, então, encerrando o nosso Dialogando MAC de hoje. Nós deixamos aqui os telefones que estão aqui no vídeo para você entrar em contato. A capelania da nossa universidade está sempre à sua disposição e a professora Sheila continua também. Ela é professora nossa aqui na universidade. Caso você queira alguma outra informação ou qualquer outra ajuda, você pode procurar a professora Sheila, claro, ela está sempre à disposição para poder ajudar você. Que Deus abençoe muito a sua vida e até o nosso próximo Dialogando MAC. Tudo o que você precisa agora está aqui. Seu futuro também. Cursos de Educação à Distância Mackenzie, graduação e pós-graduação em nível de especialização. Conteúdo produzido por professores da Universidade Presbiteriana Mackenzie e cursos completos com material didático e assistência online. Acesse nosso site mackenzie.br e conheça as opções de cursos. Mackenzie, ainda mais perto de você. O mercado está buscando profissionais cada vez mais especializados. Você está preparado? Faça um curso de especialização Lato Sensu no Mackenzie. Agora com 4 opções de ensino à distância: gestão estratégica de negócios, marketing estratégico, gestão financeira de negócios, gestão estratégica de pessoas. Cursos totalmente online, conteúdo exclusivo criado por professores com ampla experiência profissional. Destaque-se no mercado. Mackenzie, ainda mais perto de você.